O sionismo é um assunto que muitas vezes a gente costuma ver sob uma única luz, né? Mas e se existisse uma outra perspectiva? Uma que não enxerga como um movimento religioso, mas sim como um projeto político, com origens bem seculares. É exatamente essa narrativa crítica que vamos analisar agora, uma que desafia muitas das visões mais comuns sobre o tema. Olha, essa é uma declaração bem forte, dita por um manifestante judeu. Ela vai direto no coração de um debate super complexo e já mostra o conflito que a gente vai investigar. Essa ideia de que as ações de um Estado podem ou não ser ligadas a todo um povo e a uma religião inteira. E é essa pergunta que vai guiar a nossa análise. Por que, para algumas pessoas, é tão importante, tão crucial separar a política do Estado de Israel da fé judaica? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá nas origens e na própria natureza do sionismo, de acordo com essa visão crítica. O primeiro ponto, que é a base de toda essa perspectiva, é uma distinção que eles consideram fundamental: a de que sionismo e judaísmo não são a mesma coisa. E aqui a coisa fica mais clara. De um lado, a gente tem o judaísmo, apresentado como uma religião milenar toda baseada na fé. Do outro, o sionismo, que é definido aqui como uma ideologia política bem mais recente, coisa de uns 200 anos, e que foi fundada por figuras que nem religiosas eram. E ainda tem esse ponto, de ser descrito como uma ideologia de natureza colonial. E essa definição de ideologia colonial não aparece do nada, viu? Segundo essa perspectiva, os próprios fundadores do movimento usavam esses termos. Eles teriam se inspirado em grandes impérios, como o britânico, para desenhar o projeto deles. Isso, claro, muda a percepção de um simples movimento de retorno para algo com uma estrutura política muito bem pensada. Agora, para entender essa estratégia política, a gente precisa dar uma olhada no seu principal arquiteto e no que realmente o motivava. E aqui vem um ponto que pode surpreender muita gente. A figura central do sionismo político moderno, Theodor Herzl, é descrito como ateu. Para os críticos, isso é, fundamental, porque sugere que a força por trás do movimento, lá na sua origem, não era religiosa, e sim secular. Tá, então se não era um mandato divino, qual era o objetivo? O argumento que se apresenta é que foi um cálculo puramente estratégico. Criar um Estado para as elites judaicas, uma forma de escapar do antissemitismo na Europa. Resumindo, uma solução política para um problema político, e não o cumprimento de uma profecia religiosa. Mas é claro que nenhum movimento político desse tamanho consegue avançar sozinho, né? A próxima peça desse quebra-cabeça foi encontrar um aliado, e um aliado poderoso. E essa estratégia foi se desenrolando em etapas. Primeiro, a necessidade de um aliado forte levou o foco para os Estados Unidos. O parceiro encontrado foi, digamos, inesperado, mas ideal: o movimento cristão evangélico. E a chave, a cola que uniu essa aliança, foi uma interpretação teológica muito, muito específica. Essa teologia é o tal do dispensacionalismo. A análise explica que, para essa crença, o retorno dos judeus à Palestina é um pré-requisito para os eventos do fim dos tempos. Então, para os seguidores dessa doutrina, apoiar o Estado de Israel se torna uma obrigação cristã, uma forma de acelerar o plano divino. E aqui está o pulo do gato. Segundo essa visão, a aliança não teria sido construída sobre uma fé em comum, mas sim em interesses políticos bem pragmáticos. Ou seja, o movimento secular teria usado uma teologia específica para garantir o apoio incondicional da maior potência do mundo. Ok, juntando todas essas peças, como é que essa perspectiva reformula a narrativa sobre a criação de Israel? A linha do tempo, sob essa ótica, revela uma história de pura estratégia. A gente tem um movimento secular que nasceu de um problema político na Europa, que forja uma aliança estratégica com o movimento religioso americano, usando a teologia como uma ferramenta para alcançar um objetivo político bem claro. E essa frase resume perfeitamente o argumento central. A mesmíssima sequência de eventos pode ser vista de duas maneiras completamente opostas, ou como a mão de Deus guiando a história, ou como uma manobra política, e uma manobra brilhantemente executada. E a gente termina com essa pergunta para reflexão: se as origens do sionismo forem vistas por essa lente, uma lente política e estratégica, como isso muda a nossa compreensão dos eventos de hoje e do debate que continua até agora? Essa é a questão que essa perspectiva crítica nos deixa para pensar.